noite. Para quem não me conhece ainda, eu sei que tem muita gente nova sempre entrando. Eu me chamo Bianca, sou mamãe da Tereza, de 2 anos, vai fazer 2 anos, na verdade. E desde pequenininha eu uso, né, os óleos essenciais nela, para ser bem mais específica, desde a maternidade eu já comecei a usar os óleos essenciais. Claro que com muito cuidado, numa proporção bem pequenininha, né, para um recém-nascido, como a gente vai ver aqui algumas coisas, né, algumas formas de usar. E então, desde pequenininha, eu tive sempre essa experiência com ela. Eu já era apaixonadíssima pelos óleos essenciais e eles complementaram de uma forma muito perfeita na minha rotina como mãe, tanto para o sono como uma gripe, várias questões do dia a dia que a gente tem como mãe, eles me auxiliaram demais. E hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre aromaterapia para crianças, né? Como utilizar, quais óleos são mais bacanas para a gente ter aí na nossa farmacinha natural, como mamães, como pais, né, ou como avós, tios, enfim, quem tem criança em casa aí, é interessante a gente ter alguns olhinhos ali de emergência. Vamos ver também diretrizes de segurança para a gente usar da forma correta, da forma mais segura possível, porque a gente sabe que os óleos essenciais, eles são naturais, eles são super seguros, né? Mas a gente precisa, assim, com as crianças, tomar alguns cuidadinhos a mais. Então, a gente vai falar hoje sobre isso, para a gente ver certinho, né? Quais as formas de usar, quais óleos são indicados, como não usar também é muito importante. Então, já abri minha apostilinha aqui para a gente ir conversando. E aí, no final, vocês, se tiverem alguma dúvida, já vão deixando anotadinho, para no final a gente conversar e eu poder tirar as dúvidas de vocês, combinado? Então, vamos lá. Primeira coisa, muita gente tem dúvida, né? Será que realmente é bom a gente usar óleos essenciais em crianças? Será que é legal? Será que combinam? Será que é uma boa? Gente, com certeza é uma maravilha a gente poder utilizar os óleos essenciais nas crianças. Os óleos essenciais, eles vão trazer inúmeros benefícios para as crianças e são uma excelente alternativa também para a gente cuidar delas de uma forma mais natural. Então, pelo menos eu pessoalmente, entre eu usar um remédio, uma coisa sintética na minha filha e utilizar um óleo essencial, eu prefiro 1000 vezes usar o óleo essencial, porque eu sei que é seguro, eu tenho uma confiança extrema e eu sei que é natural também, que não vai fazer efeitos colaterais nem nada do tipo. É claro que, né, como eu já citei aqui, com as crianças a gente precisa ter alguns cuidados a mais do que para usar na gente. Com a gente, né, nós que somos adultos, não podemos sair usando os óleos de qualquer forma, a gente tem que ter, sim, alguns cuidadinhos, alguma atenção, né, na hora de usar os óleos essenciais, porque eles são muito concentrados. Então, com as crianças não seria diferente, a gente precisa tomar alguns cuidados, né, na hora de utilizar, como a diluição, as formas de uso, tudo isso a gente vai ver aqui certinho. Então, vamos lá. Eu vou diminuir aqui um pouquinho, se ficar difícil de ler, Júlia, você me manda uma mensagem aqui que eu vejo. Regras para utilizar os óleos essenciais em crianças. Número 1, as crianças, elas devem ser sempre supervisionadas a utilizar óleos essenciais. Então, gente, claro que tem uma idade em que a criança, a gente pode mandar ali um rolãozinho da linha Kids na mochila, não vai ter um problema, né? A criança já tem mais consciência, né? Ali quando ela tem uns 10 para mais, né, de idade. Mas crianças pequenas, né? Bebês ali de 2 até 5 anos, um pouquinho mais, a gente precisa ter essa atenção, né? Os olhos da linha Kids, a gente vai falar um pouquinho sobre eles, mas eles são mais seguros, a gente pode ficar mais tranquilo. Mas óleos essenciais, em geral, a gente precisa ter uma atenção a mais. Então, não dá para deixar a criança dar um vidrinho e deixar ela utilizar de qualquer forma, sabe? A gente precisa sempre supervisionar o uso, ver como é que tá usando. Ai, eu acho bonitinho minha filha aplicando, eu também acho. Eu deixo a minha filha aplicar o calmerzinho no pé dela, mas eu tô sempre ali de olho. A minha filha, ela tem 2 anos, e aí a nossa rotina do sono sempre inclui o calmer depois do banho, o banho quentinho. E aí eu passo na solinha dos pés, passo atrás das orelhinhas, e ela gosta de passar no pé dela. Ela levanta o pé assim para me falar pé, pé, pedindo para passar o calmer. E aí eu gosto de passar ali para dar já uma relaxada. Já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Então, você pode sim deixar o seu filho pingar uma gotinha na mão e inalar, mas a gente precisa supervisionar o uso, não dá para deixar a criança utilizar de qualquer forma.
Deve-se dar sempre doses menores do óleo do que a gente daria em um adulto. Se para você, você usa ali num blend 20 gotas, para uma criança você não vai usar nem a metade disso. Então, para a criança, a gente sempre vai utilizar menos. Vai colocar no difusor? Você gosta de colocar ali até 8 gotinhas no difusor para você? Então, quando tiver uma criança no ambiente, você vai colocar ali de 3 a 5 gotas, uma quantidade bem menor. Porque as crianças, elas são mais sensíveis aos óleos essenciais, aos aromas, elas não estão tão adaptadas quanto a gente. Então, é sempre interessante a gente usar uma dose menor. Dilua os óleos essenciais para reduzir o risco de sensibilidade. Então, crianças, a gente não vai utilizar o óleo puro, a gente vai sempre diluir o óleo essencial, seja num creme neutro, o ideal é que seja em um óleo vegetal de qualidade. Um óleo vegetal, para quem não sabe, óleo de coco, que nem tem o da Doterra, que no momento ele está fora de estoque, né? Mas em breve a gente vai ter ele novamente. Óleo de coco, óleo de semente de uva, óleo de abacate, óleo de amêndoas. Em uma emergência que você precisa ali de um óleo que você não tem, usa azeite no lugar, não tem problema. Assim, não é o ideal, né? Mas em uma emergência você pode utilizar. Então, para fazer a diluição, a gente vai fazer o quê? Vai seguir a nossa tabelinha de diluição, que eu já vou mostrar aqui para vocês, e vai armazenar ali num vidrinho, de preferência aqueles vidrinhos roll-ons, né? Como esses aqui, porque a gente já vai facilitar a aplicação. Você já pode deixar seus roll-onzinhos prontos para fazer uso na criança quando você desejar. Outra regra. Evite regiões sensíveis durante a aplicação. Então, o que são regiões sensíveis para a gente evitar? São olhos, né? A gente não pode aplicar nos olhos. Na pele ao redor dos olhos também não é interessante a gente fazer a aplicação. Na parte interna do ouvido, jamais devemos utilizar os óleos essenciais na parte interna. Pele rachada, quando a pele está rachadinha. Claro que tem alguns óleos, né, que utilizando de uma forma muito específica, a gente pode ajudar a melhorar a qualidade dessa pele, né, fazer uma hidratação, né, a melhorar a aparência da pele, a pelezinha ressecada. Então, mas a gente evita de aplicar a maioria dos óleos essenciais, né, mas em alguns casos pontuais a gente pode e vão ajudar muito. Pele ferida ou danificada também, claro que, por exemplo, uma feridinha, né? A criança se machucou, se cortou, a gente pode, na diluição correta, da forma correta, aplicar o melaleuca ali para ajudar a cicatrizar. Mas outros óleos, como um Calmer, um Stronger, né? Que é um óleo da imunidade, não tem por que a gente aplicar numa região que está ali feridinha. Parte interna do nariz também, a gente não pode aplicar os óleos essenciais. Outra regra, já estamos na quinta regra. Sempre guarde os óleos essenciais fora do alcance de criança. Gente, aqui na minha casa tem óleo essencial para todo o lugar que você olhar. Então, no meu quarto tem óleo essencial, no quarto da minha sogra tem óleo essencial, no quarto de visitas tem óleo essencial, no banheiro tem óleo essencial, na cozinha tem óleo essencial, na lavanderia tem óleo essencial e na sala tem óleo essencial. Cada cantinho da minha casa tem algum vidrinho de óleo essencial. E aí, é sempre interessante a gente colocar esses óleos fora do alcance da criança. Por quê? Porque por mais que a gente deixe a tampinha apertada, por mais que você ache que a sua criança ela ainda não sabe abrir, uma hora ela vai descobrir como que abre um vidrinho e aí ela pode simplesmente ou pingar no olho, ou pingar, virar na boca, né? Como a gente deixa os remédios, produtos de limpeza e tudo que a criança pode fazer um consumo ali inadequado, né, e gerar algum mal, a gente também vai deixar os óleos essenciais fora do alcance. Por quê? Porque se essa criança pega o óleo essencial, ela vai utilizar de uma forma errada, ela não vai, né, vai enfiar no nariz, vai botar a goela baixa, e não é interessante, a criança vai poder ter ali alguma sensibilidade, algum risco indesejado. Então, além de que os óleos essenciais, os da Doterra, o vidrinho ele é bem grosso, né? Ele demora para quebrar. Eu já derrubei vários no chão e é raro acontecer de quebrar. Mas, né, dependendo da altura que a criança e da força que a criança jogar o óleo, ela pode quebrar o frasquinho e aí se machucar com os caquinhos. Então, gente, sempre tem um cuidado de deixar o óleo essencial fora do alcance da criança. Esteja também sempre ciente em relação à exposição ao sol. Então, tem alguns óleos, gente, que eles são fotossensíveis e
em contato com o sol, eles podem causar uma irritação. Então, óleos cítricos, principalmente, como óleo de laranja, de tangerina, blends que tem óleos cítricos, limão, a gente precisa tomar o cuidado de, quando aplicar na criança, a gente não expor ela ao sol. Acontece mesmo quando a gente usa algum produto que tem laranja na composição, vitamina C, algum produtinho que tenha óleos cítricos, né, que tenha frutas cítricas, quando a gente mexe com limão, né, você vai lá na praia fazer uma caipirinha, aí você tem que cuidar com a exposição ao sol, porque você pode causar uma queimadura, uma irritação. Então, com os óleos essenciais não são diferentes, né, eles possuem, a maioria das vezes, óleos cítricos, aquela propriedade que se chama furocumarina, que em contato com o sol ela vai causar uma queimadura e uma irritação. Então, lembrem-se, isso é bem importante, de evitar o contato com o sol. Sempre leia o rótulo e as recomendações do fabricante. Isso é bem importante para a gente saber se é indicado para qual idade. Uso da doTERRA, né? A gente tem uma forma de uso que não é tão, por exemplo, nos rótulos, as formas de uso elas não são tão explícitas, né? Mas a gente tem sempre os materiais para que você possa consultar. A gente tem as apostilinhas. Essa apostilinha que eu estou falando aqui para vocês, que eu estou apresentando, ela faz parte do nosso material, né, de apoio, então ela está lá no nosso link do Drive. É só você acessar que você vai ter acesso. Tem também várias apostilas que falam sobre as formas de uso, sobre as contraindicações para alguns casos específicos. Então, sempre leiam, né? Tenham o costume, o hábito de dar uma olhadinha nas apostilas quando vocês tiverem alguma dúvida, que vocês vão encontrar as informações lá. E qualquer dúvida também pode sempre perguntar para a gente nos grupos, estamos sempre à disposição. Consulte um médico antes de utilizar os óleos essenciais, particularmente se houver algum problema de saúde, algum problema ou dúvida relacionada à saúde. Então, se o seu filho ele tem algum problema relacionado à saúde, que tem algumas restrições, por exemplo, crianças com epilepsia, né, algum problema relacionado assim à saúde, que você tem uma preocupação, consulte o médico, né, para ele conseguir te dar as informações que você precisa. Nem sempre os médicos estão atualizados sobre a aromaterapia e reconhecem ela como uma terapia integrativa. No SUS, hoje, a gente tem isso, né? O SUS já está reconhecendo a aromaterapia como uma terapia integrativa, mas, gente, a gente sempre sabe que tem profissionais que ficam lá alguns anos atrás e não vão se atualizando. Então, nem sempre o médico ele vai ter um conhecimento sobre os óleos essenciais, tenho ciência disso. Mas é sempre legal consultar um médico antes de utilizar. Vamos lá sobre as formas de uso, principalmente agora sobre as formas de como não utilizar. Então, primeiro de tudo, ingestão não é indicada para crianças. Ali no grupo tem sempre alguém perguntando, né, quantas gotas meu filho pode ingerir? A gente já responde rapidão, não pode ingerir. Pelo amor de Deus, não faz isso. Em alguns casos específicos, né, mas raríssimos casos, é sim indicado diluição, mas você precisa de uma orientação para fazer isso, tá? Não vai ali lendo uma apostila que pode indicar e já dá para a criança ingerir. Então, sobre orientação, em alguns casos específicos, até pode ingerir, mas, em geral, assim, não é recomendado a ingestão de óleos essenciais para crianças, porque eles são muito concentrados, os óleos essenciais, eles fazem um efeito maravilhoso, né? Mas as crianças, elas têm uma sensibilidade a mais, principalmente para a ingestão, né? Que é uma via que a gente vai ter um efeito mais intenso. Então, não usem a via interna, via de ingestão para crianças. Eu vou só tomar uma aguinha aqui já da continuidade. Outra forma que a gente não recomenda é você dar um olhinho para a criança, para ela inalar diretamente do frasquinho, até porque não faz sentido, né, gente? Como eu falei, ele tem que ser supervisionado, a gente precisa ter um cuidadinho para ela não colocar no nariz. Ai, mas eu tô olhando ali, mas ela pode, né, passar no nariz, passar na boca, e aí não vai ser uma experiência legal. Fora que, né, o olhinho, ela pode acontecer alguma coisa, alguma sensibilidade. Então, o uso aromático a gente pode usar no difusor, né, como eu vou mostrar aqui. Então, o uso aromático, como que a gente pode fazer? Prontinho. O uso aromático, né, que é indicado para questões emocionais, questões mentais, então, uma atenção, né,
para uma noite de sono tranquila. Para imunidade, às vezes a gente gosta também de deixar um olhinho ali no difusor para fortalecer a imunidade da criança, fazer uma limpeza no ambiente. Você pode utilizar nos difusores ultrassônicos para melhorar a potência do óleo essencial, o efeito do óleo essencial. E com poucas gotas, como eu havia dito antes, né? Se a gente costuma usar 8 gotas no difusor normalmente, para a criança a gente vai usar ali de 3 a 5 gotinhas no difusor. E aí você vai colocar a aguinha no difusor, vai colocar ali o óleo essencial de 3 a 5 gotinhas e vai deixar ali no ambiente agindo. Então, essa é uma forma muito bacana da gente usar os óleos essenciais, porque não vai entrar em contato com a pele diretamente, a criança ela não vai ter risco de ter alguma sensibilidade e ainda vai estar ali agindo durante as horas que você deixar ali ligadinho, a noite inteira, o dia inteiro, enquanto a criança está ali brincando. Então, a forma de aromática no difusor, ela é muito bacana. Inclusive, esse difusor aqui, eu acredito que seja só lá nos Estados Unidos, mas eu achei muito fofinho, que era um desses já. Outra forma que a gente tem de usar nas crianças é por via tópica, né? Que é você aplicar, fazer o rolãozinho diluidinho do óleo essencial e aplicar na sola dos pés, aplicar ali atrás das orelhinhas, aplicar na coluna, aplicar no peitinho, quando é uma questão respiratória. Você pode fazer massagens relaxantes na sua criança, no seu bebê. Eu gosto muito de aplicar os óleos essenciais de forma tópica na minha filha. Eu acho que é assim, ó, maravilhoso. Porque além de ter o efeito do óleo essencial, ainda tem ali o toque, né? O contato, um carinho, uma massagenzinha. Então, torna o momento, além de ser um cuidado, torna um momento muito especial. Então, a forma tópica, ela é incrível. E aqui, falando um pouquinho mais sobre as formas, né, de uso tópico, qual os benefícios do uso tópico, tem esse tópicozinho, né? O uso tópico é uma maneira excelente de utilizar os óleos essenciais em crianças, é uma maneira muito segura e eficaz, claro que seguindo as orientações corretamente. Podemos fazer massagens relaxantes utilizando os óleos, aplicando nas áreas de interesse. Outro ponto incrível para aplicarmos os óleos essenciais é na sola dos pés, como eu havia falado. A reflexologia podal é uma técnica bem simples que pode ser potencializada com óleos essenciais. Basta aplicar uma leve pressão sobre os pontos específicos para estimular a circulação sanguínea e linfática, eliminando toxinas e regulando o funcionamento dos órgãos. Equilibrar os níveis de energia, aliviar dores e promover um soninho mais tranquilo. Então, gente, eu vou mostrar aqui para vocês uma imagenzinha sobre essa maneira que a gente tem de aplicar os óleos essenciais, que é pela reflexologia, né? Cada pontinho do nosso pé, ele está ligado a um órgão do nosso corpo. Então, quando a gente utiliza um óleo essencial, por exemplo, nos dedinhos da criança, quando a gente massageia os dedinhos com óleo essencial, a gente vai estar direcionando aquele óleo essencial, além do pé, também para uma questão de cabeça, né? Para dores de cabeça, para uma otite, erupção dentária. Então, quando está nascendo o dentinho da criança, você pode, além de passar aqui na mandíbula, na região, você pode também aplicar na sola do pé, por conta da reflexologia. Aqui nessa arinha vermelha aqui é na coluna, essa partezinha rosa que é cabeça e dentes, os dedinhos, né, são a área nasal, sinusite, coriza, ingestão nasal. Então, a gente não precisa sempre usar o óleo essencial de forma pontual. Eu gosto de fazer os dois, né, por exemplo. Tá com o dentinho nascendo, aplico ao redor dos dedinhos, mas também aplico aqui na região. Tá ali com uma questão de chiado, de tosse, gosto de aplicar no pezinho, mas gosto também de aplicar no peito e nas costas. Então, você consegue dessa forma aqui, e essa imagenzinha vocês podem printar agora, ou podem pegar depois na nossa apostilinha, é bem bacana para vocês já saberem, né, como utilizar, onde utilizar os pontinhos certos. E aí, para fazer a aplicação tópica, né, dos óleos essenciais nas crianças, a gente precisa estar fazendo a diluição. E aí, para fazer a diluição, a gente precisa de um óleo vegetal, um óleo essencial da sua preferência, né, que seja indicado para crianças, e um frasquinho para armazenar de preferência. Frasquinhos âmbars para evitar o contato com o sol, bem fechadinho. Você consegue encontrar deles no Mercado Livre, na Shopee, tem várias lojinhas que vendem. E aí, para fazer a diluição,
a gente vai utilizar essa tabelinha aqui, que a gente está sempre compartilhando lá nos grupos, mas essa aqui é a nossa tabelinha de diluição para crianças, né? Tem ali as proporções corretas para você diluir o óleo essencial. Então, por exemplo, para 10 ml, que é um frasquinho desse aqui, Rolon, 10 ml são 200 gotas de óleo vegetal. Essa aqui é a contagem de óleo vegetal e de óleo essencial, mas 200 gotas de óleo vegetal é equivalente a uma colher de sopa. Então, por exemplo, se você não tiver o frasquinho, o vidrinho Rolon para armazenar na hora, você vai calcular a quantidade, né, os 10 ml, pela colher de sopa. Então, para uma colher de sopa de óleo vegetal, 10 ml, que seria o vidrinho Rolon, você vai utilizar para um recém-nascido uma gotinha, que é uma porcentagem de 0,5%. Se for um bebê, você vai utilizar ali 2 gotinhas. Ai, Bianca, eu quero usar camomila romana e quero usar também o lavanda, quero misturar os dois. Eu vou colocar 2 gotinhas de cada? Não, você vai colocar uma de cada, que esse aqui é o total. Ah, eu tenho um recém-nascido e eu quero fazer essa misturinha com camomila e lavanda para acalmar minha criança. Vou colocar... Aí você teria que colocar uma gotinha de cada, só que numa diluição, uma porcentagem de óleo de coco maior. Então, seria 20 ml de óleo de coco e uma gotinha de cada. 6 gotas é indicado para crianças, né? 6 gotinhas, que é uma porcentagem de 3%. Adolescentes, você pode usar ali 10 gotinhas a 15 gotinhas, que é uma porcentagem de 5%. Eu vou só pausar aqui para ver se alguém tem uma dúvida até aqui, e aí a gente dá continuidade. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ligar a câmera, botar no chat. Bianca, boa noite. Boa noite, né? Minha conexão, eu apertei aqui sem querer e caí justamente na hora que você estava explicando. Por exemplo, eu tenho o difusor da minha filha de 500 ml. Uhum. Aí eu gosto muito de usar o Balance, o Olíbano e o Lavanda para dormir. Eu pingo 3 gotinhas de cada. Seria muito, então, né? Ela tem 6 anos. Seria. O indicado é 5 gotinhas no total, então você divide. 6, né? Se ela já está habituada, pode ser um pouquinho mais, mas não é muito legal a gente colocar muitas gotas, porque, por exemplo, se a gente coloca ali para dormir 8 gotinhas de lavanda, vai ficar aquele cheiro mais forte, um aroma mais forte. Em vez da criança acalmar, ela vai ficar irritada com o cheiro e vai acabar causando o efeito contrário. Então, é interessante a gente fazer uma porcentagem menor de gotinhas. Tá, então teria que ser 6 gotas diluída. Eu vou colocar 3 tipos de óleo, então são 2 gotas de cada. Se eu colocar. Isso, 2 gotas de cada seria o excelente. Entendi. E assim, uma outra dúvida que eu tenho é, por exemplo, eu posso colocar o lavanda no difusor e ainda aplicar o lavanda com óleo de coco no pezinho? Pode sim, eu faço dessa forma também. Ah, pode, porque eu falo, gente, será que está sendo muito colocar no difusor e ainda fazer o uso tópico, né? Eu não sabia. Então tá, eram essas dúvidas. Obrigada. Perfeito. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, se manifeste, senão eu vou dar já continuidade na nossa aulinha e depois vocês podem ir mandando aqui também. Perfeito, então, gente, vou continuar aqui. Agora eu queria apresentar para vocês a nossa linha Kids. Eu não sei se todo mundo aqui já conhece, mas a linha Kids são esses rolãozinhos aqui. Eu tenho a minha, eu fui comprando avulso, os que eu precisava, e eu estou quase completando a minha. Não cheguei a comprar o kit ainda, até porque ele está indisponível. Mas eu tenho os meus aqui, eu tenho 6 deles já, eles são 7, eu tenho 6. Estou quase lá. E aí, gente, a linha Kids são olhinhos essenciais. É um mix de óleo essencial, cada um deles, diluído já na proporção correta para a criança e no rolãozinho para facilitar a aplicação. Então, por exemplo, à noite eu gosto muito de utilizar o Calmer na minha filha. Eu preciso ir lá fazer uma diluição, fazer um blend e tal para acalmar ela? Não, eu pego o meu Calmer que já está prontinho e só aplico lá na solinha do pé, atrás das orelhinhas. A minha filha está numa fase, aquela fase dos 2 anos, que a mãe conhece, que é terrível. Renata, não sei se a Renata está aí na sala, mas ela está passando por isso também, é bem difícil.
Mas a gente tem esse mix aqui também, que é o Study, que a gente já vai falar dele, que é o nosso mix do equilíbrio. Eu preciso, quando ela está numa situação que está ali incomodadinha, está numa birrinha, está numa fazinha mais difícil, fazer um blend, né? Formular. Eu falo assim, espera, filha, fica aí chorando, calma aí que eu só vou fazer um blendzinho para passar em você. Não, né, gente? Não dá tempo. A gente sabe que para mães a gente precisa de uma coisa mais prática, mais rápida, para agora, né? Então, os óleos da linha Kids, eles facilitam a nossa rotina como mãe, né? Da gente já ter óleos prontinhos e específico para situações que a gente tem no dia a dia. Então, a Tereza tá ali chorando, tá com a dificuldade de controlar as emoções dela, tá numa birrinha que a gente sabe que é super normal para idade, que a gente tem que compreender que isso é normal para idade, isso vai acontecer, e que não é porque ela é birrenta e tal, mas ela está passando ali pelo desenvolvimento do cérebro dela, então são fases, né, que ela passa, mas a gente pode auxiliar a criança a passar por isso de uma forma mais tranquila, utilizando os olhos. Então, quando está acontecendo, já pego ali o Study, pego o Calmer, olha, filha, cheira esse olhinho aqui para você se acalmar, ficar mais tranquilinha, passo na solinha dos pés, passo na orelhinha, passo nos pulsos, eu aplico em ela faz assim, a coisa mais fofa. Então, gente, vou falar aqui para vocês da linha Kids, que é uma linha, assim, fenomenal para facilitar a nossa vida como mãe, também para proporcionar um cuidado maravilhoso para as crianças. Então, em primeiro lugar, a gente tem o Calmer, o olhinho que eu já falei, eu acho que umas 30 vezes só nessa aula, porque eu sou apaixonada por ele. Ele é incrível, maravilhoso. E o Calmer, ele é o nosso mix calmante, né? Mix calmante, tá até aqui no nomezinho dele, para facilitar a nossa vida na hora de saber qual utilizar. Então, o Calmer, ele vai auxiliar no humor, no sono, crianças muito ansiosas, criança muito estressada, ele proporciona esse efeito calmante, porque ele tem camomila, que é um óleo que a gente conhece, né, dos chazinhos das nossas avós, que ele tem esse efeito calmante. Tem o lavanda também, que a gente sabe, né, todo mundo que está aqui sabe já, que o lavanda, ele proporciona essa calma, essa tranquilidade. E também tem o óleo de cananga, que tem as mesmas propriedades, calmantes, relaxantes, e a mistura deles criou um olhinho maravilhoso, um mix maravilhoso para a gente estar utilizando para facilitar uma noite de sono tranquila, né? Para você utilizar ali na sua rotina com a criança após o banho, ou crianças que são pequenininhas, que ainda dormem bastante vezes à tarde, você pode utilizar ali nas sonecas, para a criança ter um sono mais restaurador também. Então, o Calmer a gente pode usar para todas essas situações, quando a criança está ansiosa, quando ela está estressada, quando você quer auxiliar no sono. O Study, como eu falei aqui, ele é o nosso mix do equilíbrio, e ele vai auxiliar quando a criança está passando por essas fases de raiva, né? A gente tem várias fases aí que são conhecidas como a adolescência da criança, que é onde ela está passando pelo desenvolvimento do cérebro dela, que ela está ali mais sensível também às coisas que acontecem, ela não sabe como expressar isso, ela acaba, não sabe como controlar também, ela acaba ficando com aquela raiva, e o Study, ele vai ajudar a controlar e a amenizar esse sentimento. Ele também ajuda com as famosas birras, né? Então, quando a criança está passando por essas birras, como eu contei aqui para vocês da minha filha, o Study, ele é muito indicado. Frustração também, quando a criança está com aquele sentimento de frustração. Ai, ela ganhou, ela perdeu um jogo que ela queria, né? Perdeu uma competição. Ela ficou frustrada porque não ganhou um presente que ela queria. E, gente, as crianças, elas não têm o mesmo controle emocional que nós, adultos. Quando a gente não ganha alguma coisa que a gente quer, a gente tem a noção, tem, né, essa visão de que, né, acontece, tá tudo bem, né, não foi dessa vez, mas as crianças, elas não têm essa capacidade de lidar com as emoções da mesma forma que nós adultos. Então, os olhos a gente pode utilizar para ajudar a esse processo ser um pouco mais tranquilo. Eles também auxiliam no equilíbrio emocional, né, da criança de forma geral. Então, para a criança não... Você pode usar no dia a dia, por exemplo, se a criança está passando por essas fases, usa já pela manhã para ajudar já a manter um dia mais tranquilo. O Brave é o nosso mix da coragem. Então, criancinhas têm muito medo, né? Gente, eu tô falando aqui crianças, mas eles podem ser usados por adultos também. Acontece que eles já têm uma diluição, uma formulação mais segura para crianças. Então, por isso, eles são mais indicados para crianças. Mas nós, adultos, por exemplo, queremos utilizar o Brave para coragem, a gente pode, sem problema.
O Brave, ele é um mix que a gente pode utilizar para medo, para motivar a criança, né? Se ela é uma criança muito medrosa, ela tem medo de fazer alguma coisa, né? Tem medo de dormir sozinha, a gente pode utilizar. Ela tem medo de alguma brincadeira, né? Porque ela pode se machucar. Eu não sei se vocês já conheceram alguma criança que é bem medrosa, assim. Eu, quando era criança, eu era muito medrosa. Mas ainda assim eu era arteira, então eu não deixava de aprontar por conta disso. Para motivação também, para você motivar a criança, estimular ela. Gente, medo de prova. Esses dias tinha uma mãe no grupo que perguntou, né, que o filho dela tinha muitas crises, estava ficando ansioso, não vou falar que foi uma crise, mas eles estavam ficando ansioso, principalmente antes das provas, né, em dias que antecediam as provas. E aí, o que eu indiquei? Eu indiquei o Study, que é um mix que vai ajudar ele a equilibrar as emoções. Indiquei o Calmer para utilizar antes, à noite, para ele ter uma noite de sono tranquilo e ficar mais relaxado em relação a isso. E também o Brave, para ele ter uma motivação, para ele tirar esse medo, porque essa ansiedade de prova, com certeza, está relacionada ao medo, né? O medo de não conseguir, o medo de tirar uma nota ruim. Então, a gente pode utilizar o Brave nessas situações, de nervosismo também, para encorajar. O Stronger é o nosso mix da proteção. Então, gripes, para aumentar a imunidade, para proteger a criança de ameaças sazonais, para inflamação, a gente pode utilizar o Stronger. Tá resfriadinho ali, tá gripadinho, pode utilizar o Stronger na solinha dos pés, vai ajudar bastante. Ui, derrubei aqui meus olhinhos. Desculpa. Deixa eu colocar eles aqui no cestinho. Só um minutinho, gente. Para não derrubar e fazer barulho de novo. Esse aqui, gente, eu vou pronunciar da forma que eu acho, porque eu ainda não estou fluente em inglês. Estou fazendo curso, mas está meia boca o meu inglês ainda. Então, esse aqui é o que eu chamo de Reswer, não sei se está certa, mas ele é um mix do conforto. Ele serve para dor de cabeça, para dores musculares, para o cansaço, dor do crescimento. Então, uma criança que ela está ali passando por uma situação, né, aquela dorzinha do crescimento bem chatinha, né, que a gente sabe que as crianças têm naquelas fases em que elas dão uma esticada, a gente pode estar utilizando o Reswer nas áreas, nos pontos que ela está sentindo dor, mais pontualmente, né? Você coloca ali, aplica no local. É dor nas pernas? Aplica nas pernas, faz uma massagenzinha relaxante no seu filho. Além de você estar ajudando ele com a dor, você ainda vai ter aquele momento, né, de fazer um carinho, de você criar uma conexão com o seu filho. Dor de cabeça, a criança está com dor de cabeça, pode aplicar aqui nas têmporas. Cansaço, aplica nos pulsos, aplica atrás das orelhinhas, aplica no corpinho, para ele ter um relaxamento. Tamer é o nosso mix digestivo, então, para digestão, desconforto digestivo, enjoos, gases, intolerâncias alimentares, a gente pode estar utilizando o Tamer, passando na barriguinha de preferência, né, para passar mais pontualmente. Na sola dos pés também, utilizando a reflexologia, como eu já mostrei aqui. Também passar nos pulsos, né, que é um ótimo ponto de pulsação, que é onde a gente sente o nosso sangue pulsar. A gente pode estar aplicando o Tamer para essas questões. Tinker é o nosso mix da atenção, mix do foco, do TDAH, clareza mental. Gente, como eu comentei aqui, meu inglês ainda não tá bom, né? Eu tô fazendo curso de inglês. E aí, nas aulas, eu gosto sempre de utilizar ou o Intune ou o Tinker. Eu aplico aqui nas minhas têmporas. Ai, é tão gostoso, porque é geladinho, gente, esse rolão. Uma delícia. E aí já me ajuda a focar. Você pode também aplicar na palma da mão, um pouquinho, fazer assim, inalar para sentir o aroma, para ele te ajudar na concentração. Para foco, né? Então, para TDAH, crianças com TDAH, crianças que têm essa dificuldade em focar, seja na escola, seja no dia a dia, a gente pode estar utilizando ele. E aqui a gente tem algumas associações para a gente conseguir memorizar, né? Para que servem os olhos da linha Kids. Então, o Calmer, ele tem uma composição muito semelhante à do Serenity, né? Uma composição, não vou dizer uma composição, mas ele tem uma função muito semelhante à do Serenity. O Serenity é aquele mix que a gente usa, né? Aquele blend que a gente usa para nos manter calmo,
para ajudar no sono. E a gente pode, em crianças, em vez de usar o Serenity, usar o Calmer. Study, muito semelhante ao Balance, né, que é o nosso mix de equilíbrio. Gente, eu amo de paixão o Balance, eu não vivo sem o Study, também é maravilhoso. Motivate, muito semelhante ao Brave. Stronger, muito semelhante ao On Guard. Resper, muito semelhante ao Deep Blue. Então, quando a gente está com uma dor muscular ali que a gente passou na academia, ou quando a criança está ali que fez atividade o dia inteiro e está com dorzinha, a gente pode utilizar o Resper. Gente, depois eu vou pesquisar como é que fala o nome desse óleo. O Zengash, né? A gente pode associar ele ao Tamer. E o Tinker a gente associa ao Intune. Então, para facilitar a memorização dos olhos. Deixa eu ver. Alguém ergueu a mão aqui? Teve uma perguntinha aqui. A diferença entre os olhos da linha Kids e o normal é a concentração? É também a concentração, porque ele já vem numa diluição correta para a criança, mas também a formulação, né? Então, tem alguns óleos que são contraindicados, que não são tão seguros, não são tão interessantes da gente estar utilizando nas crianças. E na linha Kids, a gente tem óleos que são realmente indicados para a criança e já numa diluição correta. Então, não é só a proporção, né? A diluição. É também a composição dele, os olhinhos que compõem os blends da linha Kids. Respondida a pergunta? Beleza. Então, aqui a gente tem também algumas indicações de situações que eu separei aqui que eu, como mãe, enfrento muitas vezes no meu dia a dia, e algumas indicações de óleos. Então, gente, já pega papel e caneta e vai anotando para vocês não esquecerem. Então, a criança caiu, bateu a cabeça, quando tá passando naquela fase ali que tá aprendendo a andar, tá levantando, subindo, se apoiando nos móveis para levantar, tá engatinhando, a gente sabe que a criança ela vai cair, vai bater a cabeça. Não tem como a gente evitar isso, porque faz parte do processo natural de desenvolvimento, né? A criança aprende a cair, ela aprende a levantar também. Então, para essas situações, né, que a criança se machuca, a gente pode utilizar o líbano. O líbano eu chamo de óleo do Dodói, é um óleo que eu amo. Hoje em dia, graças a Deus, eu não preciso utilizar tanto ele, mas teve uma fase da minha filha que ela estava batendo a cabeça toda hora, em todo lugar, e o olíbano era o que me salvava, né? Eu aplicava ali na batidinha e, gente, nem formava galo, era incrível. Eu tenho até alguns stories que eu gravei. Eu acho que se vocês irem lá no meu Instagram, deve estar lá ainda nos destaques. Mas que realmente ele ajuda a não criar um galo, ele ajuda a não ficar tão dolorido também, porque ele tem um efeito analgésico. Lavanda também é interessante a gente usar, copaíba. E a forma de aplicar é a aplicação local no óleo diluído. Então, se a criança ela bateu a testa, você vai fazer a diluição do óleo, vai pegar o olhinho já diluído e vai aplicar ali no local. Chororô, né? Crianças muito choronas. A gente pode utilizar o Study, pode também utilizar a lavanda, gerânio, ylang-ylang. Quando é uma questão assim de transições, como por exemplo, mudou de escola, mudou de casa, teve alguma mudança na rotina que está deixando aquela criança mais sensível, mais chorona, a gente pode estar utilizando o cipreste também. E aí você pode utilizar no difusor, pode fazer uma massagenzinha, pode fazer também a inalação na palma das mãos com apoio, com auxílio e a supervisão de um adulto. Para cólicas, a gente pode estar utilizando o Tamer da linha Kids, né, que já vem prontinho, mas em caso de você não ter, você pode utilizar também o Tangerina, é ótimo para cólica, lembrando do cuidado com a exposição ao sol, né? Pode utilizar erva doce, pode utilizar laranja, pode utilizar lavanda também e zengesh. Quando a minha filha era pequenininha, que ela estava ali com uns 15 dias de idade, eu usei bastante o olhinho de lavanda na barriguinha dela, naquela fase das cólicas, que a gente sabe que é uma fase muito tensa, a criança está ali chorando com dor, e aí nem sempre a gente pode dar o remédio, né? Às vezes já deu várias vezes, não está funcionando, então a gente pode optar pelo lavanda, para utilizar, para cuidar dessa criança de forma natural. E aí, para você utilizar, você vai diluir, né, de acordo com a tabelinha, e aplicar no abdômen, em sentido, eu fui ensinada a aplicar, massagear a barriguinha em sentido horário, em movimentos circulares. Ou também na sola dos pezinhos.
Para constipação, são indicados tangerina, erva doce, laranja, copaíba e gengibre também. Aí você pode aplicar também diluindo e massageando no abdômen ou também na sola dos pés. Dentinho, gente. A gente sabe que a fase do dentinho ela é terrível também. A criança chora, a gente até descobrir que está nascendo o dente, não sabe o que está acontecendo. Aí depois nasce, ela fica mais irritada ainda. E é um dente atrás do outro quando começa, e a gente pode contar com os olhos para auxiliar nessa fase também. Então, para auxiliar nessa fase dos dentinhos, são indicados lavanda, camomila, copaíba. A gente pode massagear essa parte externa da boca para aliviar o desconforto, ou fazer aquela massagenzinha também nos dedinhos do pé. Digestão lenta, a gente pode estar utilizando lemon, tangerina, bergamota, laranja, diluir corretamente também e massagear o abdômen ou sola dos pés. Dor de ouvido. Dor de ouvido a gente pode estar utilizando copaíba, lavanda, melaleuca. E aí, para você utilizar para dor de ouvido, você não vai colocar o óleo essencial diretamente no ouvido. Você vai pegar o olhinho diluído e vai aplicar aqui ao redor do ouvido. Então, você vai passar aqui atrás do ouvidinho, vai aplicar aqui na frente, vai fazer uma massagenzinha circular, circulando o ouvido. Para o sono, a gente, além do meu amadíssimo Calmer, a gente pode estar também utilizando lavanda, que é um olhinho super relaxante, calmante, olíbano, camomila romana também, o cedro, vetiver e zimbro, quando a falta de sono, a insônia, está relacionada a pesadelos. E aí a gente pode utilizar no difusor, no banho, pode fazer também uma massagenzinha. Dodói, né? Quando a criança está doentinha, a gente pode utilizar para febre. Eucalipto e espermint de forma tópica, aplicando aqui nas têmporas, na testinha e também na sola dos pés. Para gripe, a gente pode estar utilizando um guard, brief, né? Tanto para aumentar a imunidade quanto para auxiliar nas questões respiratórias. Então, pode estar utilizando no difusor de forma aromática e também de forma tópica. Para vômito, a gente pode estar utilizando o Zengest, o Tamer também. Para expectorar, a gente pode utilizar o brief, o eucalipto. Para alergias e irritações na pele, lavanda, camomila romana, de forma tópica. E aqui, por último, eu vou passar 2 receitinhas para vocês, ensinar 2 receitinhas que eu aprendi no curso que eu fiz de aromaterapia. Eu achei muito bacana essa receita, inclusive eu fiz para usar na minha filha e eu amei, que é a nossa pomadinha caseira para assadura. Então, para fazer essa pomadinha caseira, eu só vou tomar uma aguinha e já continuo. Para fazer essa pomadinha caseira, você vai precisar de um óleo de coco, daquele de supermercado mesmo, e um óleo essencial que tem esse efeito calmante, né? Então, camomila ou lavanda, você pode utilizar. E aí, como que você vai fazer? Você vai pegar esse óleo de coco aqui de mercado do vidro mesmo, vai bater ele no mixer ou no liquidificador, vai bater ele até ele ficar uma consistência diferente, assim. Vai levar para a geladeira até endurecer, porque a gente sabe que no calor ele é um óleo que ele muda, né, dependendo da temperatura. Quando está quente, ele fica todo líquido e quando está frio ele fica bem durinho. Então a gente vai bater no liquidificador, vai levar para a geladeira até endurecer. Aí vai pegar, vai bater no liquidificador de novo, depois de endurecer, e vai levar para a geladeira novamente. Endureceu, vai bater no liquidificador e vai levar para a geladeira. A gente vai fazer isso 3 vezes. Após feito esse processo, a gente vai utilizar o olhinho de lavanda, seguindo a tabelinha de diluição, que seria ali de 0,5% a 1% da diluição para você aplicar nessa região. E aí, para armazenar, é só você colocar de volta no potinho de vidro que vai estar prontinho para o uso. E aí, usando a mesma base, né, do óleo de coco, que você vai bater, vai botar no liquidificador, vai botar na geladeira, vai bater, vai botar na geladeira até ele virar uma pastinha durinha, você pode também fazer um Vick Vaporub, né, que é aquela pomadinha expectorante que a gente usa para ajudar a expectorar. A gente pode fazer de forma natural com os nossos óleos essenciais, utilizando o Brief, que é o nosso olhinho da respiração. Então, você vai fazer o mesmo processo, né, de endurecer o óleo de coco, transformar ele nessa pomadinha, e vai adicionar o Brief para dar esse efeito expectorante. Pode ser o Brief, pode ser o Copaíba também, pode ser o Siberian Fir. Ultimamente, eu estou muito apaixonada nesse óleo de pinheiro siberiano. Ele é maravilhoso para tosse e para expectoração também. E aí, gente, antes de finalizar, eu queria só
abrir aqui para vocês que não está nessa apostila, mas está nessa outra aqui, que é o nosso guia iniciantes. Os óleos que são contraindicados para crianças são alecrim, cardamomo e peppermint. Peppermint não é indicado para crianças menores de 5 anos, né? Por quê? Porque esses óleos têm propriedades, têm composições que não vão ser interessantes para a criança nessa fase que ela tá. Quando ela for adulta, a gente pode estar utilizando. E assim, tendo outros óleos que a gente possa utilizar, não tem por que a gente utilizar esses. Então, por uma questão de foco e concentração, que seria indicado o alecrim, a gente pode estar utilizando o Tinker, que é mais seguro. O Peppermint, ele é ótimo para febre, para dor de cabeça, mas né, ele não é tão interessante, não é tão seguro para crianças. Então, a gente pode estar utilizando outros no lugar dele. Então, não tem por que a gente se arriscar nesses aqui, sendo que a gente tem opções que são mais tranquilas para usar em crianças.